Olá pessoal, então o resumo de hoje vai ser sobre equações do segundo grau. Então a primeira coisa que eu tenho que saber, o que são as equações do segundo grau? Toda equação que aparece na fórmula ax2 mais bx mais c igual a zero, ela é do segundo grau. Por quê? O maior expoente do x é 2. Toda vez que isso acontecer, eu vou falar que a minha equação é do segundo grau. Então, o que são essas letras aqui? O A, B e o C, eles são constantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são números quaisquer, números reais. Exceto pelo A. O A não pode ser qualquer número. Tem um número que ele não pode ser, que é o zero. Depois eu vou explicar o motivo desse A aqui não poder ser zero. E o X é uma variável. O que é uma variável? Ele é um número também, mas ele pode mudar, ao contrário do A, B e C, que vão ser sempre a mesma coisa em cada equação que você pegar. Beleza? Então tá. Vamos pegar alguns exemplos aqui e ver se eles são realmente equações do segundo grau ou se não são. Vamos ver se a gente aprendeu a identificar o que é uma equação do segundo grau. Então, primeiro exemplo. 3x² mais 5x mais 1. Ela é ou não é do segundo grau? Observa aqui o expoente do x, ele é 2. E não tem nenhum x com expoente maior do que 2. Então, isso significa que a sua equação é do segundo grau. Segundo exemplo, menos x² mais 2x menos 8. O maior expoente do x é 2. Então, isso daqui também é uma equação do segundo grau. Nada me importa os outros expoentes, os outros termos. Apenas olha aqui o maior expoente do x. Terceiro exemplo, x menos 4x mais 5 igual a zero. Aqui você pode ver que não tem x² e tem o x aparecendo duas vezes. Quando não tem nada aqui em cima, a gente sabe que o expoente é 1. Então, o maior expoente do x nesse exemplo aqui é 1. Então, isso significa que essa equação é do primeiro grau. Exemplo de baixo, menos 2x³ mais 5x². Aqui a gente tem que o maior expoente do x é 3. Por mais que eu tenha aqui o x², quem manda é sempre o maior expoente. Então, essa equação ela não é do segundo grau, ela é do terceiro grau. Que não é o que a gente vai aprender hoje, mas se vocês forem parar para pensar nisso aqui, se eu tivesse um 4 no lugar do 3, ela seria do quarto grau. Se eu tivesse um 5, ela seria do quinto grau. Então, sempre olhe o maior expoente do x quando não tiver mais que uma letra, tá? Exemplo de baixo. Aqui eu já coloquei aqui a equação do segundo grau, por quê? Tá vendo que tem o x²? É a mesma coisa que acontece no segundo exemplo e no primeiro. Tem o x², ele é o maior expoente, então equação do segundo grau. E a última também acontece a mesma coisa. Ela é equação do segundo grau porque a gente tem o x² e não tem nada maior do que isso. Beleza? Fácil de identificar. Próximo. Lembra que eu falei que os coeficientes A, B e C são números? A gente vai aprender então a identificar eles na nossa equação. Então, o A é sempre o número que vai estar à esquerda do x². O B é sempre o número que está à esquerda do x. E o C é o número que vem sozinho. Então, vou mostrar alguns exemplos e a gente vai identificar neles o que é o A, o B e o C. Vamos lá. 3x² menos 2x mais 6 igual a zero. O que é o A? O A não é sempre quem está à esquerda do x²? Então, nesse caso aqui, eu vou falar que o A vale 3. O que é o B? B é o número sempre que está à esquerda do x. O sinal vai junto, tá? Então, à esquerda do x, a gente tem aqui o menos 2. Então, B vale menos 2. C é o número que vem sozinho. Então, aqui a gente tem o mais 6 sozinho, então C vale 6. Deu para entender? Se não deu, a gente vai fazer outro exemplo. x² mais 7x menos 10. Então, o que é o A aqui? O A não é sempre o número que está à esquerda do x²? Mas aqui não tem nada, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem o número 1 aqui do lado escondido. Então, o A, toda vez que o x² vier sozinho, ele vai valer 1, não 0, tá? Por que ele não pode valer 0?
O número que está do lado da letra, ele está multiplicando a letra. Se aqui o a valesse 0, a gente faria 0 vezes x ao quadrado. Só que 0 vezes qualquer número é 0, ou seja, esse termo aqui valeria 0. E aí, o que iria acontecer? A nossa equação ela seria do primeiro grau, ela não seria do segundo, porque o termo com x ao quadrado ele valeria 0. Então, por isso, gente, o a nunca pode ser 0. Se o a for 0, a nossa equação não é do segundo grau, ela é do primeiro. Beleza? Então, vamos continuar. O b é o número que está do lado do x, então b igual a 7. E o c é o número que vem sozinho, então c é igual a menos 10 nesse exemplo aqui. Vamos de novo. Menos x ao quadrado menos 36. A gente sabe que o número que está do lado do x ao quadrado é o a. Aqui não tem nada de novo, tem só um sinal de menos. Lembra quando eu não falei que não tem nada, o a vale 1? Aqui, se tiver o menos do lado, quer dizer que o a vale menos 1. Não tem nenhum termo com x, né? Tá vendo que tá faltando? Não tem problema. Vamos passar então para o c. O c é o número que tá sozinho. Então, aqui nesse caso, c é igual a menos 36. Muito cuidado com o sinal, tá, gente? O sinal, ele sempre vai junto. Mas e o b, gente? Cadê o b? Não tem, né? Então, a gente fala que o b vale 0. Toda vez que tiver faltando algum termo, a gente vai falar que ele vale 0. O b pode valer 0? Pode, gente. A única que não pode valer 0 é o a, tá? Tanto o b quanto o c podem valer 0. Último exemplo. 5x ao quadrado mais 9x. O a é o número que está do lado do x ao quadrado, então a vale 5. B é o número que está do lado do x. E não tem nenhum número sozinho, o que significa que c vale 0. Beleza? É fácil de identificar. Não tem conta nenhuma para fazer, é só olhar. A partir de agora, tudo que eu vou ensinar depende de vocês saberem o que é o a, o b e o c de cada equação que eu vou dar. Então, entendam isso aqui, gravem como faz isso aqui, porque isso aqui, se você não souber fazer, você não consegue prosseguir na matéria. Então, a gente vai ver agora se as equações são completas ou incompletas. E para isso, tem que saber o que é o a, o b e o c. Se a gente tiver b ou c igual a 0, eu vou falar que a minha equação é incompleta. Se a gente tiver o b e o c diferentes de 0 ao mesmo tempo, quer dizer que ela é completa. Parece estranho, mas eu vou explicar agora com os exemplos. Vamos voltar nos exemplos do slide anterior. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que o a vale 3, o b vale menos 2 e o c vale 6. Tá vendo que ninguém vale 0, nem o b nem o c? Então, a nossa equação é completa. Segundo exemplo, a vale 1, b vale 7 e c vale menos 10. Ninguém está valendo 0, então quer dizer que ela é completa também. Agora, isso não acontece nos exemplos de baixo. Menos x ao quadrado menos 36. Aqui, nesse exemplo, a gente tem o b valendo 0. Se o b ou o c aparecer valendo 0, quer dizer que ela é incompleta. Então, nesse caso aqui, a gente tem b igual a 0, então ela é incompleta. Nesse caso aqui, a gente tem c igual a 0, ela é incompleta também. Pode acontecer do b e do c serem 0 ao mesmo tempo, continua sendo incompleta. Ela só vai ser completa quando quando o b e o c, né, porque o a já não pode ser 0, quando o b e o c, os dois forem diferentes de 0. Também é fácil de identificar, não tem nenhuma conta, é só de olhar mesmo, beleza? Então, por último, que é o mais importante, a gente vai aprender a encontrar as raízes. O que são as raízes, gente? São as soluções das equações do segundo grau. Então, quando a gente tinha a equação lá do primeiro grau, a gente achava a raiz como? A gente isolava, né? Falava x para a esquerda, número para a direita, e no final a gente fazia a conta até achar x igual a algum número. Aqui nas equações do segundo grau não dá para fazer isso. A gente precisa de outro meio para encontrar a solução. Como é que a gente vai achar essas raízes? A gente vai usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela resolve qualquer equação do segundo grau que você pegar. Não importa se ela é completa ou se ela é incompleta.
existem outras maneiras que a gente ensina na escola de resolver as equações do segundo grau. Só que elas servem para equações incompletas. E aí a gente não vai perder tempo com isso no vídeo, porque aqui a ideia é fazer um resumo. Então nesse resumo a gente vai usar o método que ele resolve qualquer coisa, para a gente não ficar aprendendo muitas formas de resolver, a gente vai aprender um só que resolve tudo que a gente quer. Então vamos lá, não assusta com a fórmula de Bhaskara, eu vou explicar como é que faz direitinho. Então gente, qual que é a fórmula de Bhaskara? O que me dá o meu x é igual a um número lá? Como é que eu acho isso na equação do segundo grau? A gente usa essa fórmula aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, esse triângulozinho aqui a gente chama de delta. E o que é o delta? O delta também é uma equação. Delta é uma expressão que diz b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esses pontinhos são vezes, tá, gente? Então, parece difícil, parece coisa que vocês não viram ainda. Com certeza é, né, na verdade. Mas a única coisa que você precisa saber para resolver a equação do segundo grau é fazer conta. Você precisa saber fazer conta de mais, menos e de vezes. E tirar a raiz quadrada, só isso, gente. Então, vamos lá. No começo, a gente não vai usar essa fórmula direto aqui. Com o tempo, vocês vão conseguir. Mas, por enquanto, a gente vai dividir ela em passos. Então, vou pegar esse exemplo aqui. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Vou usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes desse exemplo. Então, primeiro passo, vocês vão anotar aí no caderno de vocês os passos e vão fazer passo a passo para vocês verem que é fácil, se vocês dividirem. Se tentar usar tudo de uma vez, vai ficar difícil mesmo. Então, vamos lá. Primeiro passo, identificar A, B e C. Fácil demais, né? Por quê? O A é o número que está do lado do x ao quadrado, então o A vale 1. O B é o número que está do lado do x, B vale 2. E o C é o número que vem sozinho, C vale menos 8. Fácil, tranquilo. A gente vai usar isso aqui para tudo, então guarda os valores de A, B e C. Segundo passo. Depois que eu identifiquei o A, B e C, eu vou calcular o triângulozinho, que a gente chama de delta, tá? Então, toda vez que eu falar delta, vocês vão lembrar que é esse triângulo aqui. Delta vale, pela fórmula que eu coloquei nos slides anteriores, b ao quadrado menos 4ac. Mas o que é b, o que é a e o que é c? Exatamente o que a gente achou aqui em cima, na nossa equação do segundo grau. Então, o a vale 1, o b vale 2 e o c vale menos 8. Eu vou reescrever a fórmula do delta, trocando essas letras pelos números. Então, delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Toda vez que vier um número negativo, coloca ele entre parênteses. Por quê? O que a gente mais erra em equação do segundo grau é regra de sinal. É o que mais faz errar. Então, toma cuidado com os números negativos que vão aparecer ao longo dos exercícios. Então, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. Então, essa multiplicação de 3 números aqui, você faz passo a passo. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. E aí, depois você faz o sinal. Multiplica primeiro o número e depois o sinal. Menos com o mais do 1 aqui, porque quando não tem nada é mais. Menos com mais dá menos. Menos com menos do 8 dá mais. Então, meu delta é, na verdade, 4 mais 32. 4 mais 32, delta vale 36. Achei meu delta, vamos para o próximo passo, que é encontrar a raiz quadrada de delta. Lembra que eu falei que a gente tem que saber fazer raiz quadrada, né? Por isso que a gente teve aquela matéria lá no começo do ano. Raiz quadrada de delta, como meu delta deu 36, a raiz de 36 é 6. Fácil também de achar nesse caso aqui. Pode acontecer em alguns exemplos de vir uma raiz difícil, mas aí é só vocês fatorarem, igual eu ensinei lá no início do ano. Bom que vocês lembram a matéria, né? Eu falei que vocês iam precisar dela em algum momento. Então, é aqui. O último passo é achar os valores de x, né? Que é o que a gente queria desde o começo. Então, para achar os valores de x, eu tenho que relembrar o meu a, b e c dessa equação. Então, deixei ele aqui no cantinho. Lembrando que esse a, b e c, para cada equação, ele muda, né? E lembrar da fórmula de Bhaskara.
Então, eu já calculei essa parte aqui da fórmula de Bhaskara, essa raiz de delta aqui. Falta calcular o resto. Primeiro eu tenho que falar um pouquinho desse símbolo aqui de mais ou menos. O que significa esse símbolo? Isso não é um símbolo novo, ele é só um resumo de dois símbolos, o símbolo de mais e o símbolo de menos. Ou seja, isso significa que eu tenho que fazer essa conta aqui duas vezes, uma vez com o mais e a outra vez com o menos. Vou explicar aqui do ladinho. Então vamos lá, x é igual a. Nesse momento a gente já sabe, né, que tem que trocar as letras b e a pelos valores de b e a que a gente tem da nossa equação. Então, x1. Como a gente vai ter que fazer essa conta duas vezes, então vou achar dois valores para x e não um só, como a gente estava acostumado na equação do primeiro grau. Então, x1, que é o primeiro valor que a gente vai achar, é igual a menos 2. Aí, como eu falei que a gente tem que usar o sinal de mais e de menos, primeiro eu vou usar aqui o de mais, tá? Deixei até de vermelho para vocês verem que a única diferença vai ser essa. Então, menos b, então menos 2, né? Porque o b vale 2, então menos da fórmula 2 do b, mais a raiz de delta, que a gente achou aqui que vale 6, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Então, menos 2 mais 6 dá 4, e 2 vezes 1 dá 2. Então, essa fração aqui, na verdade, é 4 dividido por 2, que dá 2. Então, o primeiro valor de x que eu achei é 2. Segundo valor de x, a gente vai fazer exatamente a mesma conta, só que com o sinal de menos. Então, repara que é exatamente os mesmos números, só mudei o sinal. Deixei de vermelho também. Então, o segundo valor de x é menos 2 menos 6, que dá menos 8, e embaixo 2 vezes 1 continua sendo 2. Então, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Achei os meus dois valores de x. A minha solução para aquela equação lá é o quê? X igual a 2 e x é igual a menos 4. Então, gente, isso é a fórmula de Bhaskara, isso é a matéria mais importante, provavelmente, do nono ano. Vocês têm que saber fazer isso, porque a partir de agora, muitas coisas que vocês vão aprender depende de você saber fazer isso aqui. Vocês vão precisar disso em muitas matérias, no ensino médio, no final do nono ano. Então, gente, o conselho é pratique. Vocês têm que fazer muito exercício. Essa fórmula, ela não é dada em prova. A gente faz tanto exercício que a gente meio que decora ela. Então, faça os exercícios do PET, tire dúvidas, pratique. Faça mais, gente. Faz mais do que tá lá. Isso aqui não é difícil. E para você pegar o jeito, você tem que fazer muito. Não tem outra forma de aprender isso aqui não, tá? É prática mesmo. Então, bora para os exercícios.